Seja bem-vindo à aula de Ciências da Educação de Jovens e Adultos. Dentro da aula de hoje, nós vamos ver Terra e Universo. Estamos na segunda etapa do ensino fundamental, primeiro semestre, módulo 1, unidade 1. Na aula anterior, nós estudamos o que são fósseis. Acredito que vocês tenham assistido essa aula. E dentre os exemplos que utilizamos, usamos os dinossauros para mostrar que os fósseis eram seres vivos, ou também vestígios de seres vivos. Como exemplo de imagem, nós temos aqui um Triceratops. O Triceratops, que neste caso está mostrando o que é um fóssil. Esse fóssil nos dá indício que o dinossauro, o ser vivo, fossem de uma maneira. Então, na aula anterior, para vocês recordarem, nós estudamos os fósseis. E no caso desta aula, nós vamos aprofundar o nosso conhecimento em outros objetos dentro da ciência. Então, a conclusão que nós tiramos da aula anterior, que através dos fósseis nós podemos ter restos ou vestígios de animais e também de plantas, como também de outros seres vivos, como moldes do corpo ou também de partes desse corpo, como também rastros e pegadas. Uma imagem que elucida bastante isso que nós estamos mostrando é o fóssil da Lucy, considerado por muito tempo um australopiteco, o do primeiro ser vivo parecido com o Homo sapiens. Então, hoje, já estudos avançados demonstram que nós temos mais outros seres parecidos com os Homo sapiens. Então, na nossa classificação aqui, nós temos a Lucy como um Australopithecus, que inclusive era um fóssil de uma fêmea. Outros exemplos de fósseis que nós citamos na aula anterior é aqui representado na imagem 1 por um fóssil de uma planta e na imagem 2 pelo fóssil de um molusco. No caso ali da imagem 2, de um Nautilus. Já na aula anterior também, nós mostramos que o filme Jurassic Park vem de alguns estudos da paleontologia que permitiram a recriação dos dinossauros de uma maneira aí bem realista pelo Steven Spielberg nas produções cinematográficas. Pois bem, no caso então que a gente fechou, que os registros fósseis são muito importantes na área das ciências. Na aula de hoje, nós vamos dar ênfase às constelações, à criação do universo, criação do planeta Terra. Então acompanhe aqui comigo no texto. Há mais de 2000 anos, o filósofo grego Aristóteles, por meio de observações do posicionamento das estrelas, afirmou que a Terra deveria ter um formato circular, como mostra na nossa imagem, totalmente circular. Em 500 anos antes de Cristo, os gregos observaram que em diferentes posições na Terra, as constelações, no caso formado pelas estrelas, no céu mudavam ou continuam mudando, e que navios se aproximavam da crosta mostravam primeiro o mastro. No caso, então, essas evidências comprovavam ou comprovam que estamos em uma esfera e não em um sistema plano. Polêmicas à parte, então, nessa aula de hoje, nós entramos num modelo do planeta Terra. Falamos na aula anterior, como dissemos anteriormente, que estudamos os fósseis. No objeto de conhecimento da aula de hoje, estamos avaliando o formato do planeta Terra. No caso aqui, você vai descobrir que ele não é totalmente esférico, conforme mostra a imagem. Avançando aqui, nós existimos algumas também teorias, como por exemplo na Índia antiga, que achava que o planeta Terra era um semicírculo, como mostra na imagem, sustentado por 4 elefantes, conforme mostra a imagem, e uma tartaruga. E olha que interessante essa teoria da Índia.
Quando algum deles se mexia, então gerava um terremoto. Alguns modelos representados por sociedades, por culturas, que você também viu com o seu professor de história, representariam ali a manifestação de algo que acontece na realidade. Então, no caso deste modelo, que você pode achar bastante engraçado ou bastante controverso, afirmava que a Terra era sustentada por 4 elefantes e uma tartaruga. E na medida que eles se movimentavam, aconteciam os terremotos. Algo que eles explicavam, os terremotos, por exemplo, para as crianças. Sabemos que hoje esse modelo não é válido. Ele é um modelo refutado pela ciência. Como vocês vão observar também aqui no nosso texto, na Idade Média, então a gente está avançando aqui na história também, muitos achavam que a Terra era plana. Hoje volta de novo o terraplanismo por parte de alguma população, ou parte da população brasileira, ou também mundial. Você poderia então cair de um grande abismo se navegasse até o seu limite, já que para essas pessoas a Terra era plana. Para os nórdicos, por exemplo, o centro do universo, então isso aqui é a mitologia nórdica, se encontrava numa árvore. Essa árvore chamada de Yggdrasil, ou Yggdrasil, que ligava os 9 mundos da cosmologia nórdica, que no caso aqui, e um deles também era o nosso, conforme você vai ver nessa imagem. Ah, essa que era a árvore, então, que ligava os mundos, segundo essas pessoas, sim. Então, num caso aqui do nosso texto, em um mundo onde existia a suposição, e a suposição era feita para gerar uma resposta, e ela era propriamente dita a própria resposta, a imaginação criava respostas fantásticas. Não quero aqui convencer você de acreditar ou não, mas a ciência é um fato. Então a ciência começa a nascer na Grécia Antiga, e o questionamento aos deuses e ao místico levava os filósofos a pensarem respostas mais lógicas e concretas que explicassem o mundo e o seu redor. Então, Erastótenes conseguiu provar que a Terra era redonda. Este também trecho presente no vídeo que você pode passar aí para os seus alunos ou que os próprios alunos possam assistir. A árvore, conforme eu mostrei também, segundo ali a nórdica, né, as pessoas nórdicas, e aqui uma explicação mais concisa. Contudo, atualmente entende-se que o planeta, na verdade, não é exatamente redondo, ou seja, ele não forma uma esfera perfeita. A ciência, ela é uma construção. Então, a verdade que para alguma época não poderia nem mesmo ser refutada ou ser ignorada, pode ser transformada a partir da ciência em uma verdade, e essa verdade nem sempre é absoluta. A ciência está em construção, conforme a gente já viu também alguns estudos de Galileu Galilei, que provava que o Sol ficava ao centro e os planetas girando ao redor dele. O modelo também que vem de Nicolau Copérnico, Giordano Bruno. Então, a ciência está constantemente em construção. No caso da forma do planeta, hoje nós sabemos que ele não é totalmente esférico. Vem aqui comigo. O mais correto dizer é que possui um formato geóide. Novamente, um formato geóide, mais próximo de uma elipse, o que se explica em razão do achatamento do planeta nos polos em função do seu movimento de rotação. Como vocês vão observar nessa imagem, o formato geóide, que é a forma verdadeira da Terra, seria exatamente esse representado na seta azul. Na seta azul. Vamos aqui colocar a seta azul. Essa aqui. Já anteriormente, o formato esférico
esferoide era uma forma aproximada que foi durante muito tempo aceita. E uma forma mais aproximada, que eu tenho aqui em verde, seria o formato elipsoide, que está aqui representado no desenho, na imagem, na circunferência verde. Pois bem, há muito tempo, então, o ser humano utiliza técnicas para representar e demarcar um local que habita. Essas técnicas inicialmente eram desenhos simples, primitivos, baseados na percepção das pessoas que tinham em torno do que habitavam, sendo e servindo como meios de marcação, como, por exemplo, distâncias, localização e até mesmo uma forma de comunicação entre os povos. Isso pode ser representado também, você já estudou na história, pelas imagens ou desenhos rupestres, chamado de arte rupestre, aquela feita nas pedras. E essas representações eram muitas vezes opiniões formadas pelas pessoas para representar algo da realidade. Pois bem, continuando aqui, conforme vocês podem observar, assim teve origem algo bem importante para a ciência, principalmente para a geografia, que é denominada cartografia. O que seria a cartografia? A ciência responsável pela descrição da superfície terrestre. E graças a equipamentos, como por exemplo satélites, nós podemos ter noção da realidade. Hoje possuímos técnicas bem diferentes daquelas utilizadas nas primeiras descrições primitivas. E dessa maneira, nós contamos com um grande avanço tecnológico que permite utilizar, como eu citei anteriormente, satélites artificiais e programas computadorizados para medição da superfície da Terra. Dessa maneira, mas ao representar o nosso planeta, nós temos uma visão real do que ele é e de como ele é, e inclusive também de acontecimentos climáticos que podem atingir o planeta Terra. Será que então todas as culturas tinham as mesmas ideias sobre qual seria a forma da Terra? Alguns registros, por exemplo, através de gravuras e pinturas rupestres, mostram que não, como a gente também observa aqui. Mas, com a evolução da ciência e após alguns avanços, nós sabemos que quais as concepções temos hoje sobre o formato do planeta Terra e quais são as reais e quais são as hipotéticas. Então, dessa maneira, através do avanço da ciência, nós podemos ter uma visão mais próxima ao real. Hoje, o planeta Terra, também pela geografia, é formado pelas placas tectônicas, que formam, e esse deslizamento do magma, os terremotos, ao contrário da imagem que a gente viu. Pois bem, atualmente, então, dispomos do uso de fotos aéreas, como drones, satélites, e que nos permite a conceber a ideia do planeta como geóide, que é uma representação de uma esfera com irregularidades. Nada na vida é perfeito. Na superfície decorrem da distribuição desigual da massa do planeta sobre uma superfície. Conforme vocês observam nessa imagem, nós temos uma representação do nosso próprio planeta. E lembra da aula anterior que falamos dos fósseis? Os fósseis estão localizados no planeta Terra. Dessa maneira, a projeção cilíndrica, conforme mostra a imagem aqui, é a forma de representação da Terra mais utilizada, e aqui ela aberta, para mostrar o exemplo do globo terrestre. No caso nosso, nós estamos localizados aqui no Brasil, especificamente na região centro-oeste. De acordo com as características, inclusive também voltadas para a geografia, nós mantemos dessa forma as formas dos continentes, mas também alteramos as áreas dos continentes. A escala, então, gráfica e numérica, conforme mostram os mapas,
são uma representação do nosso planeta. Observe, por exemplo, como a representação da estrutura em linhas horizontais, conforme mostra a imagem, e verticais em toda a área, onde a escada ou a escala determina o que cabe dentro e o que cabe fora dela, inclusive também utilizadas para as navegações e também pelos aviões. Nessa aula de hoje aprendemos um pouco também sobre forma do planeta Terra e na aula que vem já estamos preparados para falar um pouco de cartografia aplicado a ciências. Então, você aprendeu que a forma da Terra não é totalmente perfeita, totalmente em forma de uma bola de futebol, mas e sim uma forma geóide. Espero vocês então na nossa próxima aula de ciências do EJA. Um grande abraço, até mais, tchau, tchau.